agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. E agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo
Louvado seja o nome do Senhor. Para você que nos acompanha pela live, pegue aí a sua harpa, a sua Bíblia, e venha adorar o Senhor juntamente conosco. Vamos estar adorando agora o Senhor por de número 25. Aleluia. Glórias a Deus. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Hoje, quando
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. Amém. Que bom que a casa do Pai sempre tem pessoas que louvam, pessoas que ministram a palavra. Pessoas que ministram a palavra. Eu louvo a Deus por tudo. Eu quero nesta hora ler a palavra de Deus. Eu vou pegar a Bíblia do irmão Daniel. Olha, irmão Daniel, te devolvo. Glória a Deus. Nós vamos para a leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A bondade de Deus supera a nossa, né? Glória a Deus. Capítulo, deixa eu ver aqui, 13, versículo 6 em diante. Atos 13, versículo 6 em diante. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo homem judeu mágico, falso profeta, chamado Barzeus, o qual estava com o concurso Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos dele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Versículo 9. Todavia Saulo, que Também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Glória a Deus. amém? Aleluia. Só aí. Embora nós temos pregadora hoje à noite, né? Mas mesmo assim eu não vou deixar de dar uma palhinha, tomar um pouquinho do tempo sobre Saulo. Por que Saulo não foi transformado em Paulo?
Por que Saulo não foi transformado em Paulo? É bem verdade que nós, quando aceitamos Jesus, nós queremos que a nossa vida seja mudada da água para o vinho, não é isso? Até o nosso nome nós queremos trocar, né? Hoje nós vamos explicar sobre isso. E nós sabemos que todos vocês foram chamados para Jesus. Quem é de vocês que Deus mudou o nome? Todos vocês continuaram com o mesmo nome? Deixaram de ser, mas agora é nova criatura? Sim. Vamos orar? Glória a Deus. Quem ora? Eterno Deus, bondoso Pai, estamos, Senhor, nesta noite, juntamente com a tua igreja, te adorando, Senhor, na beleza da tua santidade. Faz, Senhor, a tua vontade sobre nós, derrama o teu Espírito Santo, Senhor, a tua virtude em nossas vidas. Ó Espírito de Deus, eu peço que o teu agir seja na vida da tua igreja de forma sobrenatural, que as bênçãos celestiais possam estar, Senhor, sobre os teus filhos, não só hoje, mas para todo sempre. Ó Espírito Santo, obrigado, Senhor, por estar conosco nesta noite. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar para abrir aqui uma palavra e um louvor, a irmã Kedma. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Logo após a irmã Kedma, uma palavra e um louvor, também a irmã Eliana. Glória a Deus. Vamos fazer um pouco diferente hoje. Amém? Oh, glórias. Todo mundo vazio. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou estar lendo em. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abençoe o Evangelho de Jesus. Acontece que é ao vivo, né? Marcos 6. Deixa eu ver se. Qual você falou? Mateus 14. Acho que é Mateus mesmo. Mateus 14. A partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, ausentaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu,
águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, porque tu duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Essa passagem fala de um barquinho em meio a uma correnteza. Se a gente for observar um rio qualquer, ele nunca anda para trás, sempre para frente. Correnteza é muito mais forte do que um simples rio, do que um mar. E nisso que a correnteza começa a ficar forte e o vento soprava, conta a história que Jesus aparece no meio do nada, de repente. E os discípulos estavam num barquinho no meio dessa correnteza, dessa tempestade forte. Eles estavam meio que sem direção, não conseguia ver nada, não sabia para que lado ir. Só que eles vendo que tinha algo diferente na tempestade, eles acharam que era fantasma, tiveram medo. Eles não sabiam que aquela coisa diferente ou o que estava acontecendo era Jesus trabalhando. Era Jesus, ele próprio andando sobre as águas. E eles, temendo que fosse um fantasma ou com a tempestade forte, ficaram na dúvida. E muitos falam que Pedro era quem menos tinha fé, mas eu acho que já ao contrário, era quem mais tinha fé. Era quem mais tinha fé porque ele não sabia o que estava acontecendo, estava uma tempestade forte, mas ele acreditou que era Jesus quem estava falando. Ele acreditou que, mesmo com a dificuldade, com as coisas que vinha assoprando ou dizendo ao contrário, era Jesus no propósito, no negócio. E Pedro, ele vai ao encontro de Jesus, ele se lança no mar para encontrar Jesus a todo e qualquer modo. E Pedro, a um certo ponto da caminhada dele, quando ele estava chegando próximo de Jesus, ele começa a olhar para o lado. Ele começa a sentir o vento que estava batendo no rosto dele, começa a prestar atenção no que não era o foco, porque o foco era Jesus, mas ele começa a olhar para o lado e sair do foco. Nisso que ele começa a sair do foco, ele começa a afundar, ele começa a parar e começa a sair do objetivo que era Jesus. E Pedro, ele morrendo de medo e sabendo que o único socorro, a única solução seria confiar ainda mais em Jesus, mesmo sabendo que ele já tinha parado de confiar, ele clama por socorro. Ele clama para que Jesus pudesse socorrer ele. E
exaltado o nome de Jesus. Eu vou cantar um hino que ele fala muito comigo. Ele fala de um Deus que está sempre pronto para socorrer um soldado, que ele não abandona nunca. E esse hino ele está cantando no meu coração já faz dias, e eu vou cantar ele. Amém? Aleluia. Não sei se eu choro ou me alegro.
louvado, sei, já estava ali tão entusiasmada que eu passava a noite ouvindo ela. Ali tão animadinha. E eu falei assim, Senhor, eu vou lá buscar a tua palavra, acabei de chegar, mas eu falei, estou saindo. E aí nem deu tempo de trazer ninguém. Mas eu me alimento e levo, né? Porque a gente nunca se alimenta sozinho. E eu quero deixar um versículo na meditação da igreja, né? Porque eu não sei assim pregar, explanar, mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? No livro de 2 Crônicas, que diz assim, 15, 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Minha, sua, não. A recompensa vem do pastor? Talvez, né? Porque o pastor Daniel tem um coração grande, a pastora Dileia, mas a nossa recompensa ela vem do Senhor, né? E não tem recompensa melhor, porque Deus, Ele é detalhista, enquanto a gente vai no bolo, Ele vem com a cerejinha do bolo. Quando a gente pensa uma coisa, né, nossos planos não são os planos do Senhor, são os melhores, né? E que nós possamos, e quando eu cheguei, eu sentei, eu falei, meu Deus, que mar, que tempestade. Aí eu ouço uma palavra maravilhosa, né? Eu falei, não tem mais o que falar, né? Porque a minha vida em si, né? Eu falei, meu Deus, estou no meio de uma tempestade. E ela pregando e eu falando, parecia que eu estava vivenciando, né? O que estava acontecendo na minha vida, né? E que nós possamos estar em contato com Deus. Porque se Ele tiver que fazer o mar se abrir para que possamos passar e chegarmos do outro lado e ganharmos a vitória, Ele vai fazer isso acontecer. Ele vai parar o mar e nós iremos passar. Amém? Pode fazer.
novo, já com 14 anos, assim, e falava, que mulher é essa? Que misericórdia, eu achei, né? Eu achei que era ladrão, ia me assaltar. Mas depois que eu cheguei já lá na TV que eu estava subindo, na Maria Cruz, que eu me entendi. Ao Senhor, acampa seus anjos ao redor daquele que o teme e o guarda. Porque eu fui desafiada no portão da igreja, aleluia. Cadê minha fé? É uma pessoa lá, que eu não pretendo citar aqui, mas tem um Deus aqui na terra que eu olhei. Não estava nem falando comigo, era com o irmão lá que estava arrumando a roupa da igreja. Eu falei assim, tem um Deus aonde? Aleluia. Eu não pude falar, eu não pude me calar. Aleluia. E veio ser desafiada pelo inimigo. Aleluia. Usando aquele homem para falar que o nosso Deus está aqui. Ele veio buscar a sua igreja. Aleluia. Pegar nossa igreja. A igreja dele está aqui na terra. Aleluia. Jesus vem em cima. É pela palavra. Quando eu falei assim, pastor, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Onde está a sua fé? Eu lembrei daquele versículo. A minha fé, a Bíblia diz, essa palavra a Bíblia diz, tem muito efeito. Parece que não, mas tem. Na Bíblia não. A Bíblia sim, a Bíblia diz que a minha fé é o firme fundamento naquele, aleluia. No Senhor eu mostrava para o céu, de onde veio o nosso socorro. Falei esse versículo para ele, é o firme fundamento daquele que espera, crê, confia num Deus que, quando eu aceitei Jesus, aleluia, eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar. E ô moço, você está falando com uma pessoa que é defunto, aleluia, mas você não tem fé para estar falando. Eu falei, pois eu estou falando porque Jesus me deu voz, eu pedi, eu morri, eu creio. Onde você crê? Eu creio num Deus que me deu vida e vida com abundância. E eu vi o céu. Ele falou assim, realmente você viu o céu. Aleluia, eu estava lá. Chamando uma suriana. Oh, irmão, vale a pena você ler a palavra e guardar as palavras. Porque a qualquer momento chega alguém, aleluia, turbado, perturbado. Você tem que ter a palavra no coração. Como diz o salmista, escondido a palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Aí eu pude ver o Senhor. Aconteceu um fato em casa, eu falei, Jesus, acho que não tem mais fé. E desci para a igreja. Aleluia. Quando foi à tarde, aleluia, eu já vi a providência do nosso Senhor. Quando a gente pensa que não tem nada, minhas irmãs, confia no Senhor. Faz que nem o Salmo diz, eleva os olhos para o monte. De onde virá o socorro? É para tudo, gente. Tudo na nossa vida. Aleluia. Assim eu quero agradecer a oportunidade, contando essa bênção, que eu vi tão parecendo que eu estava andando nas nuvens. Eu não vou mais porque já é tarde. Eu não vou mais não, mas eu vou. Aleluia, eu vou lá. Acabou. Minha cabeça botônica. Mas o Senhor estava me esperando aqui. Alabaçuriada. Era tanto anseio de chegar na casa do Senhor. E quando o pastor leu que nós estávamos vendo, aquele povo ia para Jerusalém. Eu falei, eu estou já em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido no poder de Deus. Aleluia. Você vem buscar uma palavra aqui hoje. Se vai, se vem, se fica, se volta. O que fazer? Espera no Senhor. Aleluia. Vem para Jerusalém. É aqui que está a bênção. É aqui que está a saúde. É aqui que tem porta aberta. É aqui que nós pegamos a nossa vitória e vamos seguir adiante até chegar no céu. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus. Não quero uma palavra no louvor. Irmão Daniel, melhor só uma palavra, né? Mas se quiser louvar também, amém. Glória a Deus. Tá bom para você? Vou ler em 2 Crônicas, capítulo 7.
do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperou. Prosperamente o efetuou. E o Senhor, aparecendo de noite a Salomão, e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeste conforme a tudo que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Essa passagem é uma passagem em que fala que Salomão termina de construir a casa do Senhor. E a passagem começa o primeiro versículo falando que ele fez prosperamente, cuidou prosperamente da casa do Senhor e da casa dele. Ou seja, ele colocou todo o coração naquilo, nas coisas do Senhor, no templo do Senhor que estava sendo construído. Só que no versículo 12, o Senhor fala assim para ele, depois dele terminar: olha, eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar como casa de sacrifício. Se a gente for mudar um pouco os nossos, olhar espiritualmente, casa significa nós. Nós somos a casa do Senhor. E muitas das vezes a gente não se oferece, não dá o nosso melhor a Jesus. Mas o Senhor falou assim, para aqueles que colocaram de coração, se entregaram por inteiro: ó, eu ouvi a tua oração e escolhi a tua casa como casa de sacrifício. Glória a Deus. E olha, pode ser que o mundo acabe, pode vir coronavírus, pode vir doenças, pode vir problemas, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se buscar a minha face, se humilhar e converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Precisa de 5 coisas. Se chama e sararei a sua terra. Precisa de 5 coisas. Se chamar pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Depois de ter essas 5 coisas, você pode clamar ao Senhor, que Ele os ouvirá dos céus e perdoará os seus pecados e sarará a terra. Agora entenda o que o versículo 15 fala. Agora os olhos do Senhor estão fixos, estão abertos e atentos os ouvidos com a tua oração. Porque agora eu escolhi a sua casa e santifiquei nela o meu nome perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Então entenda que não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. E o Senhor tem os olhos fixos em você. O Senhor está olhando fixamente para você, está ouvindo a sua oração. Não precisa temer. Entenda que o Senhor já santificou a tua casa como casa de sacrifício. Aleluia. Então coloque o Senhor em primeiro lugar, porque não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir o nosso Pai do Senhor. Amém. Aleluia. Quero ir no livro de Marcos, capítulo 5. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer, Marcos capítulo 1, versículo 40, que vai dizendo assim: E aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E a advertiu severamente e logo o despediu. Amém? Essa passagem conta a história de um leproso que ele foi até Jesus porque ele precisava de um milagre. O primeiro detalhe é que o leproso, naquele tempo, ele não vivia no meio das pessoas. O leproso, ele ficava em uma tenda ou em uma caverna fora da cidade. E toda vez que ele se aproximava de alguém, ou da cidade, ou ele entrava na cidade, ele tinha que andar. E cada passo que ele dava, ele tinha que falar impuro, para que as pessoas entendessem que não podia se aproximar dele, porque ele tinha lepra. E aí eu observo uma coisa, que quando ele foi até Jesus, a Bíblia não relata que ele estava falando impuro. A Bíblia não relata que ele estava dizendo nada. A Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus e logo se ajoelha e fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O que ele estava dizendo? Ele sabia que ele não podia se aproximar de homem nenhum, porque tinha lepra. Mas ele sabia que quem ele estava se aproximando era alguém que podia mudar a vida dele. Ele sabia que ele não podia chegar perto de homem nenhum, porque para se aproximar de um homem, ele tinha que falar: eu sou impuro, não se aproxima. Mas quando ele chega perto de Jesus, ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele está dizendo: Senhor, ninguém pode, mas o Senhor tem poder. Senhor, eu não posso fazer nada para mudar a minha situação, mas se o Senhor quiser, o Senhor faz. Ele não tinha dúvida que Deus podia fazer, porque ele chegou falando: Senhor, é se o Senhor quiser, não é se o Senhor puder, porque ele sabia que Jesus podia. Então o segredo dele era falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz. E eu te pergunto, qual é o problema que tem na sua vida? O que é que está acontecendo com você? Que nós duvidamos do poder de Deus, que nós duvidamos que o milagre vai acontecer. Ei, não precisa ter dúvida, só precisa saber se esse é a hora e o momento que Deus quer fazer. Não precisa ter dúvida, você só precisa ter a certeza que esse é a hora e que esse é o momento que Deus quer fazer. A gente coloca muitas vezes um ponto de interrogação, só que esse ponto de interrogação não existe. Porque quando você se aproximar de Deus, já vá com uma certeza de que se Ele quiser fazer, Ele faz. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E se Ele quiser, Ele é Deus da mesma forma. O tempo e o momento de Deus a gente não entende.
Mas a Bíblia diz que na hora que ele pegou e falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. A Bíblia fala que Jesus tocou nele e ele foi limpo. A Bíblia tocou nele e o milagre aconteceu. A mesma coisa foi com Pedro. Pedro estava afundando, mas na hora que Pedro falou: Senhor, me socorre. Jesus estendeu as mãos, socorreu Pedro e socorreu ele. Ei, na hora que o Senhor quiser, na hora que Deus quiser, Ele estende as mãos, Ele te socorre, Ele te limpa, Ele muda a sua história, Ele muda a trajetória, Ele muda tudo. E ninguém vai entender nada. A gente só tem que acreditar e falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Porque você pode chegar hoje, dormir, e quando acordar já não ser a mesma pessoa, porque Deus tem poder para fazer isso. Você pode aqui, quando sair desse culto, ser uma pessoa totalmente diferente, porque Deus tem poder para fazer isso. O detalhe é você ter fé e acreditar e falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Aleluia. Palavra de poder, né? Glória a Deus. Amados, chegamos numa hora importante para nossos corações. Chegamos numa hora também importante para as nossas vidas materiais, que é ser o braço forte da obra do Senhor. Eu quero falar aqui na live, não sei quantas pessoas estão conosco na live, nem quantas pessoas vão assistir essa live, eu sei que vai paulatinamente sair na live. Eu tenho laje em 2 igrejas para fazer. Eu tenho uma laje para fazer aqui em São Paulo, na nossa congregação de São Paulo, e temos uma laje para fazer também na igreja de Mongaguá. E eu confesso para os irmãos que eu não tenho condição. Mas ontem eu estava na igreja de Mongaguá e eu falei: não, Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. A igreja está fechada porque o telhado está caindo. Eu não achei viável, eu não achei um bom negócio que a igreja estivesse fechada. Irmão, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que nós vamos colocar lá em nome de Jesus. Só que nós não vamos fazer qualquer projeto lá, nós vamos fazer um projeto lá também. Nós já vamos fazer do jeito que vai ficar a igreja, porque nós não vamos investir para depois quebrar e fazer de novo. Então, de início nós vamos fazer a primeira etapa da galeria. A galeria vai ser de Mongaguá, estou falando isso de Mongaguá. Lá nós vamos fazer a galeria em 2 etapas. A primeira etapa, ela vai ter 9 metros. 9 metros de galeria. 9 metros de galeria é equivalente 2 vezes esse tamanho da onde eu estou aqui. 2 vezes esse tamanho. 9 por 8, parece que é a largura da igreja lá. Então vai ficar um espaço grande. Esse espaço de 9 por 8, que vai ser debaixo da galeria, é onde nós vamos ficar cultuando por um período pequeno, não por muito grande. Que depois nós vamos mexer na outra parte da galeria. Parte da outra galeria, que vai ser mais ou menos mais uns 9 metros lá. Mais uns 9 metros para frente. Então, vai ser em 2 etapas. A primeira para nós congregar, e depois que estiver congregando, né? Aí nós vamos terminar a parte da nave da igreja e o púlpito, certo? E nós vamos terminar também a parte de trás. Sendo que 4 metros dessa galeria vai passar por cima do estacionamento onde está lá. Quem conhece a igreja de Mongaguá sabe que lá tem um alpendre. Então, a galeria vai passar 4 metros para fora daquele alpendre.
E aquele alpendre vai sair e vai entrar então um novo alpendre, provisoriamente um novo alpendre ali, que vai ser aonde nós vamos fazer os nossos cultos. Então vai ficar um espaço de 9 vezes 8, faz um cálculo aí rápido, quem sabe, 36, 60, 72 metros quadrados. 72 metros quadrados para nós adorarmos ao Senhor. 72 metros quadrados é praticamente esse espaço que está aí, até o irmão Lucas ali, ó, mais ou menos esse espaço. Acho que tá bom, né? Para pelo menos guardar os irmãos da chuva lá, né? Depois nós vamos terminar a laje, né? Por etapa, e nós não vamos deixar de sonhar. Depois nossa igreja, depois da galeria, nós vamos fazer sim, em nome de Jesus, várias kitnets lá, vários quartos em cima da igreja. Porque a nossa igreja lá, ela fica a 400 metros da praia. 400 metros da praia, e isso facilita para nós, da igreja de São Paulo, nós, da igreja de Minas, os irmãos de outras denominações, quando quiser visitar nós vamos estar lá com um lugar já pronto para amparar os irmãos. Vocês estão entendendo? E quando a família daqui de São Paulo, da igreja de São Paulo, quiser tirar uma férias, para onde que ela vai? Lá para a igreja. Irmão, eu sei que tudo tem um propósito. Deus tem um projeto nisso e nós precisamos fazer. Então eu conto com você, braço forte na obra do Senhor, para fazer essas construções. Aqui em São Paulo nós estamos com 2 obras para construir. Uma lá no Jardim São Francisco e a outra aqui no Jardim Vila Bela. Vila Bela nós já estamos entrando para os detalhes da próxima laje. Então, irmão, só posso fazer isso se você me ajudar. Eu não tenho. Pastor, mas o senhor tem pastor para isso? Tem pastor para isso? O que Jesus ensina? Rogar o nome da seara, para que envie ceifeiro. Escute isso. Não é o pastor que põe pastor. Quem põe pastor na igreja é o dono da seara. É o dono da seara que envia ceifeiros. Então nós vamos continuar orando para que Deus envie ceifeiro para esse ministério. Amém? Quando o Daniel vai recolhendo os dízimos, as ofertas, amém? Eu vou cantando aqui. Amém? Não jogue no mar, ninguém foi na feira hoje, né? Graças a Deus. Né? Louvado seja Deus. O Pix é 11 985 67 2508. Pix 11 985 67 2508. Conta corrente 45 522, dígito 9, agência 6065, Banco Itaú. Amém? Você que quer contribuir, contribua com alegria. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez me coloco diante da tua presença. Obrigado, Senhor, por o Senhor colocar palavras em nossa boca. Obrigado, Senhor, por o Senhor externar em nosso coração. Aleluia, a vontade de fazer a tua obra. Ó Espírito Santo, manifesta, Senhor, através desta hora, a tua palavra poderosa. Senhor Jesus, que o Senhor possa externar às nossas mentes, ao nosso coração, não somente, Senhor, uma palavra lida e pronunciada, mas seja o teu Espírito Santo sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém? Enquanto você senta, o Matilene vai se preparando, o pastor Matilene vai se preparando, eu vou dar aqui uma rápida, já vai chegando para cá, eu vou dar uma rápida visão sobre Saulo ou Paulo.
Amém? 5 minutos eu vou falar sobre Saulo, por que Saulo não se transformou em Paulo. Lembra da maior heresia, uma das maiores heresias ministradas no meio dos púlpitos pentecostais? Que é, irmão, quando Saulo aceitou Jesus, teve um encontro com Jesus, ele foi transformado em Paulo. No capítulo 13, no verso 9, vai lá comigo, você vai perceber que Saulo, vamos lá, vamos observar aqui o texto. Vamos observar o contexto. Glória a Deus. Nós vamos observar o texto, versículo 9. Todavia, Saulo, que também que se chama Paulo. Então, dá a entender aí o que? 2 nomes. Ele tinha quantos nomes? 2 nomes. Eu, por exemplo, quantos nomes eu tenho? E a turma só me conhece por quê? Daniel. Mas eu sou Daniel José. Se eu também quisesse usar o meu nome, segundo, falasse que eu me chamo José, estou mentindo? Não. O meu nome é Daniel José. Na visão, Saulo e Paulo, lembra que eu falei que ele tinha dupla cidadania? Dupla cidadania. E Saulo vem da palavra Saulus, que vem da linhagem judaica, e Paulo, que vem da linguagem romana. Então, quando eu estava na terra que pertencia a Roma, Saulo usava qual nome? Quando eu estivesse na cidade com linhagem romana, ele usava qual nome? Paulo. E Saulo foi chamado para ministrar para quem? O gentil tinha mais linhagem romana ou linhagem grego-romano ou mais linhagem judaica? Romano. Então, estrategicamente, Saulo, que também se chama Paulo, nós vamos ver isso primeira vez no livro de Atos, falando sobre o nome dele agora, não mais como Saulo, agora como Paulo. E quando nós vamos observar o mapa da primeira viagem missionária de Paulo, nós vamos perceber que ele ia entrar em umas cidades. Ele ia entrar nas cidades que a população conhecia ele como Paulo. E o interessante é que este Saulo, quando era mencionado na boca dos cristãos, porque isso acontecera em Jerusalém, ou melhor, em Jerusalém, isso mesmo, isso aconteceu em Jerusalém, foi ele pedir a carta para os principais da sinagoga, os sacerdotes, o direito de resgatar todos aqueles que pregavam o nome de Jesus. E qual era o nome que estava em pauta? Qual era o nome da perseguição? O nome da perseguição se chamava Saulo. Então, estrategicamente, você tem ideia que quando Saulo volta para Jerusalém,
Primeira coisa que alguém falou: olha, tem um Saulo vindo aí. Ué, esse daí é perseguidor, esse daqui pediu a carta para prender os crentes. Quando você vai ver lá Ananias, que vai orar por ele, pela primeira instância, Jesus mostra para Ananias em visão. O que Ananias fala para Jesus? Que Saulo era quem? O perseguidor. Então, estrategicamente, agora já maduro na fé, maduro após aproximadamente 14 anos, já se passaram, melhor dizendo, mais de 14 anos, que agora vai para a viagem missionária, e ele começa a descer, e nós não vamos só achar, não, só Saulo com a visão de 2 nomes, nós vamos ver também João Marcos, que tinha um grau de parentesco com Barnabé, que na primeira viagem ele começa a descer junto com Saulo e Barnabé. Porém, já na segunda viagem, na segunda cidade, mais ou menos, já começa a dar um desentendimento. E esse João Marcos que está falando é o mesmo escritor do livro de Marcos. Viu? Desentende com Saulo e volta para Jerusalém. Porém, a palavra vai mostrar que Barnabé depois prefere andar com Marcos, e aí que entra aquela história que vocês cantam. Aí Paulo prefere andar com Silas, e vai andar com Silas em uma parte da sua caminhada. Então, o que eu quero trazer aos seus corações hoje é que ele tinha... O que aconteceu nesse relógio? Ele cada pilha fraca, aí nós colocamos no horário certo, mas ele não vai porque a pilha está fraca. Olha, irmão. Estava 9 horas ainda. Eu estou de novo sendo enganado por esse relógio. Pelo amor de Deus, não me faz isso. Então vou passar para a irmã Dileia já, para que ela também fale pelo menos uns 8 minutos aí, 7 minutos, para fechar. Amém? Vocês entendem então que ele vai, enquanto a irmã Dileia vai chegando, vocês entendem que ele tinha quantos nomes? 2. Então, estrategicamente, depende do lugar que ele estava, ele usava. Agora, vou te perguntar: se você estivesse sendo perseguido, eu, por exemplo, e o nome do seu fosse Daniel José, e o seu nome, Daniel, estivesse sendo perseguido em algum lugar, qual nome você usaria? Se o Daniel estivesse sendo perseguido, e eu tenho outro nome para usar, qual nome vocês usariam? José. Então, não foi um negócio de transformação, foi um negócio de estratégia. Se o Zé da Couve não está funcionando, né? Se o Zé da Couve não está funcionando, o apelido não está funcionando, então usa o nome. Agora, o José, servo do Senhor Jesus, o diácono, o obreiro, o pastor José, e assim sucessivamente. Salve nosso pastor Jesus. Eu pensei que eu também ia poder cantar um hino, mas o relógio não deixou hoje, né? Irmãos, estou muito feliz com Jesus. E eu digo para os irmãos que se o pastor não me desse a oportunidade hoje, eu iria sair feliz, alegre, porque Jesus já falou hoje grandemente através dos irmãos. E de todas maneiras, irmãos, se você que está aí prestou atenção, hoje Jesus falou da fé, que Pedro, enquanto ele estava focado em Jesus e teve fé, ele andou por cima das águas. Agora me diz, quem mais além de Pedro andou por cima das águas, a não ser Jesus? Ninguém, irmãos, nunca ouvi falar de ninguém mais. Foi falado também de milagre. Quanto milagre foi contado aqui hoje, né? Então o milagre da irmã Arlete, uma bênção.
irmã Kelly também falou, o irmão Daniel falou também grandemente hoje na palavra. Então, se fosse falar isso aí, a palavra já foi falada no dia de hoje, né? E para fechar, o nosso pastor falou, então, para ele concluir, né? Ele passou para mim, mas eu não vou tomar muito tempo, não, irmãos, porque o Senhor já falou grandemente ao nosso meio. Mas eu quero falar algo para você hoje, rapidamente, vai me dar 8 minutos, eu nem sei contar 8 minutos, mas tá bom? Eu quero falar sobre a oração. Por que a oração? Porque eu aprendi desde pequena, minha mãe sempre falava, oração é a chave da vitória. Oh, glória a Deus, né? Mas se eu parar para analisar e falar para os irmãos, foi minha mãe que falou que a oração é a chave da vitória. E a base bíblica nisso, onde é que está? Pois eu vou deixar para os irmãos hoje apenas um capítulo para vocês, em Lucas 18, que nos conta a parábola do juiz iníquo. Irmãos, eu não vou ler, para não tomar meus 8 minutinhos, mas eu vou contar a história sobre essa parábola que o próprio Jesus deixou como exemplo. E nós, como somos seguidores de Cristo, vamos guardar essa palavra no nosso coração para que nós tenhamos vitória, para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos testemunho para contar os milagres de Deus em nossas vidas. A parábola que Jesus deixou, ele começou contando assim, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí o Senhor começa contando que havia uma cidade e que tinha um juiz, e esse juiz ele não temia Deus, ele não temia homem, ele não temia lei, ele não temia nada. Era o que ele queria, pronto e acabou. E naquela cidade também havia uma viúva, e essa viúva tinha uma causa que ela queria que o juiz fosse lá e defendesse a causa dela, porque ela, analisando para ela achava que é aquilo, eu estou passando por isso, e só quem pode me ajudar é aquele juiz. Mas como aquele juiz vai ajudar ela, se aquele juiz não ajuda ninguém, se ele não quer saber de ninguém, nem a Deus ele temia? Mas ela, sendo sábia, perseverante, começou a ir todo dia lá atrás daquele juiz. E ela chegava naquela cidade, olhava para o juiz e falava: Senhor juiz, julga a minha causa. E o juiz julgava, de princípio, de primeira instância? Não, ela voltava para casa. Depois ela ia lá no outro dia: Senhor juiz, julga a minha causa. E o juiz nada. E ela continuou, todo dia, ela ia e perseverava, e falava, e buscava aquilo que ela precisava. Até que um dia, aquele juiz, estou aqui em Lucas 18, o número 4, chegou e falou: julga a causa daquela mulher. O 4, irmãos. Lucas 18, no 4. E por algum tempo não quis. Mas depois disso, ainda que não temia Deus, nem respeitava o homem, todavia, como esta viúva me molesta. O 5. Olha só. Hei de fazer justiça, para que enfim não volte e não me importune mais. Até que ele chegou e falou: julga a causa daquela mulher, para que ela vá embora e não me incomode mais. E ela teve a vitória dela, e ela teve a bênção dela, e ela teve a causa dela sendo julgada por aquele juiz. E o interessante, irmãos, dessa passagem é que Jesus ainda fala: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos
voltar para o versículo número 1. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então não desista de orar. Não desista de buscar aí no versículo da Carol, irmãos. As 5 coisinhas que ela falou. Não desista de buscar a face do Senhor. Não desista de se arrepender dos seus maus caminhos. Não desista de buscar o Senhor em oração. De mostrar a Ele o que você precisa. E acreditar. E ter fé como Pedro teve. Que o Senhor, no momento certo, Ele vai entrar e julgar a tua causa. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Você já pensou se fosse dar para ela 40 minutos? Não deu certo? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Deus é a sua vitória. Hoje aqui foi ministrado de todos os jeitos. Jesus está bem perto de você, mesmo dizendo que Pedro não tinha fé, não quero usar a expressão assim, mas era o que mais tinha, porque ele queria caminhar sobre as águas. Aqui então fica um recado: se você tiver fé, você também pode caminhar sobre as águas. A tempestade pode estar grande, mas você pode caminhar por cima. Cada pessoa que veio aqui falou de uma maneira. Cada pessoa que veio aqui expressou a grandeza de Deus. Então Daniel veio aqui e trouxe também uma palavra. Se o Senhor quiser, posso ficar, pode me tornar-se limpo. Se o Senhor quiser, pode tornar enxergar. É isso que ele falou? Foi isso? Foi não? É limpo, irmão. Então, se você nesta noite prestar atenção no que Deus falou com você, você está entendendo o que eu estou falando? Se você entender o que Deus falou com você, aí a pastora José veio falando o quê? Continua orando, seja persistente. Mesmo que alguém está dizendo, não vou julgar sua causa, continua batendo lá, aleluia, que Deus vai conceder a sua vitória. Glória a Deus. Deus abençoe o Elias, Deus abençoe, glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Elias, vem fazer essa oração? Glória a Deus. Já vou estar dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Nosso amigo, irmão Elias, Glória a Deus. Fazer essa oração. Glória a Deus. Eterno Deus e glorioso Pai, Em nome de a Jesus. tua mão gloriosa está presente, Senhor. Sim, Jesus. E o teu poder se manifesta nesse momento. Verdade, Jesus. Porque cremos na sua atuação e na tua graça. Verdade, Jesus. O Senhor é misericordioso para com seus Sim, filhos. Jesus. Porque o Senhor olha a nossa causa. E o Senhor pode ver aquilo que necessitamos pelo teu poder. Verdade, Jesus. Obrigado, Jesus, Obrigado, porque tu nos ouve. Porque a tua bênção está presente em nossos corações. Sim, Jesus. E sua mão está estendida, Senhor, para os que sofrem, pelos que choram, pelos que clamam pelo teu poder, e pelos que clamam e esperam pela tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada um aqui presente, Verdade. que saia, Senhor, rebustecido com a tua graça, Sim, Jesus. e que teu poder possa acompanhá-los com a ajuda e o poder do Espírito Santo. Amém. Abençoe, Senhor, cada pessoa, cada coração, e que saia com a certeza que o Senhor é grande e poderoso para nos ajudar e para nos prover o que necessitamos. Em nome de Jesus. Entregamos a nossa causa em tuas mãos. Jesus. Abençoe, Senhor, Colocamos o em tuas ministério mãos. dessa igreja, Sim, pastor, pastora, Oh, Deus. cada membro que aqui Faz, esteja, Senhor, o teu propósito. e cumpra, Senhor Deus, Cumpra, Senhor, na tua vida de cada proteção. pessoa, as Leva tuas cada bênçãos e paz, as tuas Senhor. graças. Debaixo da tua Entregamos bênção. tudo isso em nome de Jesus. Cumpre o teu
nome e por amor de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso. Aquele que me fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Terminado em nome de Jesus.